Ela exigiu metade de tudo que eu possuía no tribunal hoje, mas não sabia que eu estava 3 passos à frente há 5 anos. O tribunal estava silencioso e frio, mas a tensão que irradiava da mesa da equipe jurídica da minha esposa era qualquer coisa menos isso. Beatriz sentava-se à mesa do requerente, seu cabelo loiro perfeitamente penteado, captando a luz fluorescente, seu terno de grife, escolhido especificamente para este momento. Parecia confiante, até vitoriosa, rodeada pelos seus 3 advogados que tinham passado meses construindo o que acreditavam ser um caso à prova de balas. Vossa Excelência, dizia o seu advogado principal, a senhora Silva tem direito à metade de todos os bens matrimoniais, incluindo a substancial herança que o senhor Silva recebeu durante o casamento. Ela contribuiu igualmente para esta parceria e merece a sua parte justa. Observei Beatriz assentir solenemente, representando perfeitamente o papel da esposa injustiçada. A mesma mulher que apenas 6 meses atrás tinha atirado um vaso de cristal à minha cabeça quando sugeri que precisávamos de discutir a nossa relação. O juiz Carvalho folheou os papéis diante dele. Senhor Silva, como responde a estas alegações? Levantei-me lentamente, sentindo o peso de todos os olhares na sala de tribunal. O meu advogado, Dr. Antônio Reis, permaneceu sentado com uma expressão que poderia ter sido esculpida em pedra. Vossa Excelência, comecei, a minha voz firme, apesar da magnitude do que estava prestes a revelar, tenho um documento que acredito esclarecerá consideravelmente esta questão. O sorriso confiante de Beatriz vacilou ligeiramente. Os seus advogados trocaram olhares. Que documento? Perguntou o juiz Carvalho. Assenti ao Dr. Reis, que abriu a sua pasta e retirou uma pasta de couro. Um acordo pré-nupcial, Vossa Excelência, assinado por ambas as partes antes do casamento. A cor sumiu do rosto de Beatriz, tão rapidamente que pensei que pudesse desmaiar. O seu advogado principal, o tubarão que ela tinha contratado a 2.000 euros por hora, inclinou-se para a frente com súbita urgência. Vossa Excelência, nunca fomos informados de qualquer acordo pré-nupcial. Isto é altamente irregular. Irregular, interrompi, mas perfeitamente legal e perfeitamente válido. O documento foi passado ao juiz. Enquanto lia, o silêncio na sala de tribunal tornou-se opressivo. A respiração de Beatriz tornou-se superficial e rápida. As suas mãos perfeitamente manicuradas tremiam contra a mesa. Isto parece estar em ordem, disse finalmente o juiz Carvalho. Senhora Silva, assinou este documento? A voz de Beatriz, quando veio, mal passou de um sussurro. Eu pensei que eram apenas papéis. Foi então que me permiti sorrir. Depois de 5 anos de casamento, 5 anos a observá-la revelar lentamente a sua verdadeira natureza, 5 anos de planeamento cuidadoso e espera paciente, este momento tinha finalmente chegado. Mas para entender como chegamos a este tribunal, como a mulher que pensei amar se tornou na predadora calculista sentada em frente a mim, preciso levá-lo de volta ao início. De volta a quando era ingênuo o suficiente para acreditar que o amor podia conquistar a ganância. 5 anos antes, eu era um homem completamente diferente. Aos 42 anos, tinha construído uma empresa de consultoria bem-sucedida do nada, trabalhando 16 horas por dia e sacrificando tudo pela segurança financeira. Mas o sucesso tinha um custo. Estava sozinho. O meu casamento com a minha namorada da faculdade tinha terminado num divórcio amigável 3 anos antes, e desde então, encontros tinham se tornado como navegar num campo minado. Foi quando Beatriz entrou na minha vida como um furacão em roupas de grife. Conhecemo-nos
numa gala de caridade. Um desses eventos sociais obrigatórios que empresários bem-sucedidos frequentam para manter as suas redes. Estava a beber um uísque no bar, contando os minutos até poder escapar, educadamente, quando ela apareceu ao meu lado. Pareces que preferias estar em qualquer outro lugar, disse, a sua voz carregando um toque de sotaque que não consegui identificar. Era deslumbrante. Não apenas bela, mas magnética de uma forma que fazia as conversas à nossa volta desvanecerem-se em ruído de fundo. Cabelo negro como o corvo, olhos esmeralda e um sorriso que sugeria que conhecia segredos que valiam a pena conhecer. É assim tão óbvio? Respondi. Apenas para alguém que sente o mesmo. Estendeu uma mão perfeitamente manicurada. Beatrice Summers. Numa hora, estávamos a partilhar histórias e a rir como velhos amigos. Era encantadora, inteligente e mostrava interesse genuíno no meu trabalho. Quando mencionou que era nova na cidade, tendo se mudado recentemente de Lisboa, após terminar uma relação desastrosa, senti uma afinidade imediata. Às vezes, recomeçar é a melhor coisa que nos pode acontecer, disse-lhe. Espero que tenhas razão, respondeu, e a forma como me olhou fez o meu pulso acelerar pela primeira vez em anos. O nosso namoro foi um turbilhão. Beatriz era atenta, afetuosa e ansiosa por fazer parte do meu mundo. Frequentava as minhas funções empresariais, encantava os meus colegas e fazia a minha vida anteriormente solitária sentir-se vibrante e plena. Mudaste, observou o meu sócio comercial Marco numa noite. Estás feliz. Há muito tempo que não te via assim. Tinha razão. Beatriz trouxe energia e excitação à minha existência cuidadosamente estruturada. Encorajou-me a viajar, a experimentar novos restaurantes, a viver em vez de apenas existir. Mas havia pequenas coisas que, em retrospectiva, deviam ter levantado bandeiras vermelhas. As suas explicações vagas sobre o passado, a forma como desviava perguntas sobre a família ou relacionamentos anteriores, a sua assunção imediata de que fundiríamos completamente as nossas vidas. Por que manter apartamentos separados? Perguntou depois de namorarmos há 3 meses. Passamos todas as noites juntos de qualquer forma. Quando hesitei, inclinou a cabeça com aquele sorriso irresistível. A não ser que não estejas tão sério sobre isto quanto eu? A pergunta carregava dúvida suficiente, vulnerabilidade suficiente para me fazer querer tranquilizá-la. Numa semana, ela tinha se mudado para o meu penthouse. O pedido de casamento veio dela, de certa forma. Estávamos a caminhar pelo Parque Eduardo VII, numa tarde fresca de outono, quando parou subitamente. Miguel, disse, pegando nas minhas mãos. Sei que isto pode soar louco, mas não consigo imaginar a minha vida sem ti. Estes últimos 6 meses foram os mais felizes da minha vida. Os seus olhos brilhavam com o que pareciam lágrimas. Não preciso de um casamento grande ou um noivado longo, só preciso de ti. Olhando para trás, consigo ver a manipulação naquelas palavras, a forma como enquadrou a urgência como romance. Mas na altura, tudo o que vi foi uma mulher que me amava tanto quanto eu a amava. O casamento foi planeado para 6 semanas depois. A conversa sobre o acordo pré-nupcial aconteceu quase por acidente. 2 semanas antes do nosso casamento, estava a almoçar com o meu advogado e amigo de longa data, Dr. Antônio Reis. Estávamos a discutir a atualização do meu testamento quando mencionou casualmente proteção de ativos. Sabes, com o casamento a aproximar-se, poderias considerar um acordo pré-nupcial, disse Antônio, cortando o seu salmão. Não é romântico, mas é prático, especialmente com o teu patrimônio líquido. Quase me engasguei com o vinho. Antônio, vou casar-me com a Beatriz porque a amo,
Não porque estou preocupado que ela leve o meu dinheiro. Tenho a certeza de que sim, respondeu calmamente. Mas amor e proteção legal não são mutuamente exclusivos. Pensa nisso como um seguro. Esperas nunca precisar dele, mas ficarás grato se precisares. Estava pronto a descartar completamente a ideia quando Antônio se inclinou para a frente, a sua expressão séria. Miguel, és meu amigo e vi demasiados homens bons destruídos por divórcios ruins. Um simples acordo pré-nupcial protege ambos. Se o teu casamento durar para sempre, o documento nunca importa. Se não durar, encolheu os ombros. Pelo menos estás preparado. Nessa noite, trouxe o assunto com Beatriz da forma mais delicada possível. Estávamos a jantar no terraço do meu penthouse. As luzes da cidade cintilando abaixo de nós. Beatriz, preciso de discutir algo contigo. É sobre um acordo pré-nupcial. O seu garfo parou a meio caminho da boca. Um quê? É apenas uma formalidade legal, disse rapidamente. O meu advogado acha que é uma boa ideia, dados os meus interesses comerciais. Não significa que não confio em ti ou que não te amo. Por um momento, algo cintilou nos seus olhos. Raiva, cálculo, não tinha a certeza. Mas depois, pousou o garfo e estendeu a mão para a minha. Miguel, entendo. Trabalhaste muito pelo que tens e precisas de protegê-lo. Não me estou a casar contigo pelo teu dinheiro. A sua aceitação foi tão imediata, tão compreensiva, que me senti culpado por sequer ter trazido o assunto. Tens a certeza? Não temos de... Não, faz sentido, interrompeu. Quero que te sintas seguro. O que precisamos de fazer? O acordo foi redigido rapidamente. Era relativamente simples. Ativos possuídos antes do casamento permaneciam propriedade separada, assim como quaisquer heranças recebidas por qualquer das partes. Dívida contraída individualmente permaneceria responsabilidade individual. Em caso de divórcio, cada parte sairia com o que trouxe para o casamento. Beatriz assinou sem ler, minuciosamente, descartando as minhas sugestões de que tivesse o seu próprio advogado a rever. Confio em ti, disse, a sua caneta movendo-se pela linha de assinatura. Além disso, vamos ficar juntos para sempre, certo? Certo, concordei, embora as palavras de Antônio ecoassem na minha mente. Esperas nunca precisar dele, mas ficarás grato se precisares. O casamento foi lindo. Beatriz parecia radiante no seu vestido de 1.000 euros, e quando trocamos votos, empurrei todas as dúvidas para o lado. Esta era a mulher que amava, a mulher que ia partilhar a minha vida. Se ao menos soubesse então o que essa vida realmente me ia custar. A transformação começou lentamente, tão gradualmente que quase não reparei que estava a acontecer. Durante o primeiro ano de casamento, Beatriz era tudo aquilo de que me tinha apaixonado. Atenta, carinhosa, interessada no meu trabalho e nos meus sonhos. Viajamos juntos, entretivemos juntos e encontrei-me a pensar que talvez tivesse finalmente encontrado a minha companheira perfeita. A mudança começou com pequenas coisas. Beatriz começou a fazer compras caras sem discussão. Malas de grife, joias, tratamentos de spa que custavam mais do que o salário mensal da maioria das pessoas. Não é como se não pudéssemos pagar, disse quando trouxe o assunto delicadamente. Qual é o sentido de ter dinheiro se não o desfrutamos? Não estava errada, tecnicamente. A minha empresa de consultoria estava a prosperar e sempre tinha sido conservador com os meus gastos. Mas algo sobre a sua atitude casual em relação ao dinheiro incomodava-me. Depois vieram as despesas maiores. Um BMW novo, porque o seu carro era embaraçoso. Uma renovação completa do guarda-roupa, porque precisava de parecer o papel da mulher de um empresário bem-sucedido.
joias que custavam mais que as casas de algumas pessoas. Beatriz, precisamos de estabelecer um orçamento, disse numa noite depois de descobrir que tinha gastado 15.000 euros numa única ida às compras. A sua resposta foi rápida e cortante. Um orçamento? Miguel, sou tua esposa, não tua empregada. Não vou pedir autorização sempre que quero comprar algo. A luta que se seguiu foi a nossa primeira discussão real. Beatriz acusou-me de ser controlador e mesquinho. Chorou, enfureceu-se e finalmente deu-me o tratamento de silêncio durante 3 dias até eu me desculpar e concordar em aumentar a sua mesada mensal. Era um padrão que se repetiria muitas vezes nos próximos 3 anos. O verdadeiro ponto de viragem veio quando o meu tio Tomás morreu inesperadamente, deixando-me toda a sua propriedade. O tio Tomás tinha sido um investidor imobiliário bem-sucedido, sem filhos próprios. E a sua morte deixou-me com uma herança no valor de quase 8 milhões de euros. A reação de Beatriz às notícias foi esclarecedora. 8 milhões? Os seus olhos iluminaram-se como uma criança na manhã de Natal. Miguel, percebes o que isto significa? Podemos comprar aquela casa em Cascais, arranjar o iate de que falamos, viajar pela Europa durante um mês. O seu foco imediato em gastar, em vez da perda de um membro da família a quem eu tinha sido próximo, devia ter sido outra bandeira vermelha. Mas estava de luto e não estava a pensar claramente. Nas semanas seguintes a receber a herança, o comportamento de Beatriz mudou dramaticamente. Começou a falar sobre o nosso dinheiro e os nossos investimentos, como se a herança pertencesse a ambos. Começou a fazer planos para renovações caras no penthouse, discutindo opções de escolas privadas para filhos que ainda não tínhamos e deixando pistas sobre mudar para um apartamento maior ou comprar propriedades adicionais. Devíamos pôr este dinheiro a trabalhar, disse numa noite, espalhando anúncios imobiliários pela nossa mesa de centro. Estas propriedades vão valorizar e faremos ainda mais dinheiro. Quando sugeri que decisões financeiras importantes requeriam o acordo de ambos, olhou para mim como se tivesse crescido uma segunda cabeça. Miguel, somos casados. O que é teu, é meu. Lembras-te? Para o melhor e para o pior, na riqueza e na pobreza. A forma como enfatizou riqueza enviou um arrepio pela minha espinha. Foi por esta altura que comecei a reparar noutras mudanças. Beatriz tornou-se distante, passando mais tempo fora com amigos que nunca tinha conhecido. Era secreta sobre o telefone, atendendo chamadas noutros quartos e mantendo o ecrã virado para longe de mim quando enviava mensagens. Quando perguntei sobre o seu novo círculo social, foi evasiva. Apenas algumas raparigas que conheci no spa. Não as conhecerias. Mas algo no seu tom, combinado com a forma como de repente parecia ter conhecimento interno sobre lei de divórcio e divisão de bens, fez os meus instintos picar com inquietação. Uma noite, ouvia ao telefone no quarto, falando em tons sussurrados. Não será muito mais tempo. Ele não faz ideia. Leis de propriedade comunitária. Sim, sei sobre o acordo pré-nupcial, mas há formas de contornar isso. O meu sangue gelou. Fiquei no corredor, forçando-me a ouvir mais, mas ela baixou ainda mais a voz. Quando emergiu do quarto 20 minutos depois, estava a sorrir e afetuosa, como se a conversa nunca tivesse acontecido. Nessa noite, pela primeira vez desde o nosso casamento, comecei a questionar tudo o que pensava saber sobre a minha esposa. A investigação começou na manhã seguinte. Liguei ao Dr. Antônio Reis do meu escritório, mantendo a voz baixa e profissional, apesar da turbulência no meu peito. Antônio, preciso que investigues algo para mim, confidencialmente.
Claro. O que se passa? Acho que a Beatriz pode estar a planear divorciar-se de mim. E acho que tem estado a receber conselhos legais sobre como contestar o nosso acordo pré-nupcial. O silêncio do outro lado da linha estendeu-se tempo suficiente para me questionar se a chamada tinha caído. Miguel, disse finalmente Antônio. O que te faz pensar isso? Contei-lhe sobre a conversa telefônica que tinha ouvido, sobre o comportamento alterado de Beatriz, sobre a sua súbita obsessão com o nosso dinheiro e o seu aparente conhecimento de lei de divórcio. Preciso de saber com o que estou a lidar, concluí. Se ela está a planear algo, preciso de estar preparado. Farei algumas chamadas, disse Antônio. Dá-me 48 horas. Essas 48 horas estiveram entre as mais longas da minha vida. Passei pelos movimentos da vida matrimonial normal. Jantar juntos, ver televisão, discutir eventos mundanos diários, enquanto internamente me preparava para a batalha. Beatriz parecia alheia às minhas suspeitas. Na verdade, estava mais afetuosa do que tinha estado em meses, como se sentisse que a sua linha temporal estava a acelerar e precisasse de me manter confortável até o seu plano chegar ao ponto culminante. Amo-te, disse uma noite, enroscada contra mim na cama. Sabes isso, certo? Claro, respondi, embora as palavras soassem como cinza na minha boca. A chamada de Antônio veio na quinta-feira à tarde. Miguel, precisamos de nos encontrar. Esta noite, no meu escritório. A gravidade na sua voz disse-me tudo o que precisava de saber. Nessa noite, Antônio espalhou um ficheiro pela sua mesa de conferências com a solenidade de um médico a dar um diagnóstico terminal. O nome dela não é Beatriz Summers, começou. É Beatriz Costa. Casou-se 2 vezes antes. Ambas as vezes com homens ricos. Ambos os casamentos terminando em divórcios caros. O meu estômago caiu. Continua. O primeiro marido era um empresário de tecnologia no Porto. Casados 18 meses, divorciados, quando ela reivindicou metade do valor da empresa dele. O acordo foi selado, mas a minha fonte diz que foi substancial. Antônio virou para outra página. O segundo marido foi um promotor imobiliário em Lisboa. Padrão similar, romance tumultuoso, casamento rápido, divórcio caro. Ela saiu com quase 2 milhões de euros. Senti-me enjoado. Lisboa. Ela disse que se tinha mudado de Lisboa depois de terminar uma relação desastrosa. A relação foi desastrosa para ele. Ela levou-o por tudo o que podia legalmente reivindicar. A expressão de Antônio era sombria. Miguel, ela é uma profissional. Isto é o que ela faz para viver. Mostrou-me mais documentos. Relatórios de crédito mostrando dívidas massivas. Evidência de um processo dos credores em Lisboa. Um padrão de compras caras seguidas de tentativas de esconder bens. Está falida, continuou Antônio. Tem estado há meses. Tem estado a viver a crédito, gastando dinheiro que não tem. Provavelmente, planeando desde o início usar a tua herança para pagar as suas dívidas e preparar-se para a próxima pontuação. A traição cortou mais fundo do que esperava. Tinha genuinamente amado esta mulher. Tinha aberto a minha vida a ela. Tinha planeado um futuro juntos. E o tempo todo, ela tinha me visto como nada mais que um alvo. As boas notícias, disse Antônio, é que o teu acordo pré-nupcial é a prova de ferro. Ela não pode tocar na tua herança. E se tem estado a contrair dívidas em seu próprio nome, essa é responsabilidade dela. E as más notícias? Ela ainda não sabe disso. O que significa que provavelmente vai acelerar a sua linha temporal. Se eu fosse o advogado dela, aconselharia a pedir o divórcio imediatamente e tentar alegar que a herança deve ser considerada propriedade matrimonial, apesar do acordo pré-nupcial.
Antônio recostou-se na cadeira. Miguel, acho que precisas de estar preparado. Isto vai ficar feio muito rapidamente. Tinha razão. Mas o que ele não sabia, o que Beatriz não sabia, era que eu tinha aprendido uma ou duas coisas sobre estratégia durante os meus anos a construir um negócio do nada. Se ela queria jogar jogos, eu certificar-me-ia de que ganhava. A fase seguinte requeria manobras delicadas. Não podia deixar Beatriz saber que tinha descoberto a sua verdadeira identidade e intenções. Em vez disso, tinha de representar o papel do marido desconfiado, enquanto preparava silenciosamente para o confronto inevitável. Quero adicionar proteções adicionais à documentação do acordo pré-nupcial, disse ao Antônio. Certificar que cada bem está claramente documentado, cada detalhe da herança está especificado, cada buraco legal potencial está fechado. É inteligente, concordou Antônio, mas precisamos de ter cuidado sobre como fazemos isto. Se ela suspeita que te estás a preparar para o divórcio, pode acelerar a sua linha temporal. Nas semanas seguintes, tornei-me um observador cuidadoso da minha própria esposa. Documentei os seus padrões de gastos, rastreei as suas chamadas telefônicas misteriosas e até contratei um investigador discreto para a seguir durante os seus dias de spa da tarde. Os resultados foram esclarecedores. Beatriz tinha-se estado a encontrar regularmente com Henrique Ferreira, um dos advogados de divórcio mais agressivos da cidade. O mesmo Henrique Ferreira que a tinha representado nos seus divórcios anteriores, embora ela o tivesse trazido de Lisboa sob um nome assumido. Tinha também estado a encontrar-se com um consultor financeiro, claramente a planear como maximizar o seu acordo potencial. E mais prejudicial de tudo, tinha estado a investigar formas de alegar que a minha herança devia ser considerada propriedade matrimonial, apesar do nosso acordo pré-nupcial. Ela está a construir um caso de que prometeste o dinheiro seria nosso, relatou o meu investigador. Documentou várias conversas onde supostamente discutiste investimentos conjuntos e planos financeiros partilhados. Era inteligente, tinha de admitir. Beatriz estava essencialmente a criar evidência de que eu tinha verbalmente modificado o nosso acordo pré-nupcial, o que potencialmente podia invalidar as suas proteções. Mas eu tinha documentação própria. Instala equipamento de gravação na casa, disse ao Antônio. Quero cada conversa documentada. Se ela vai alegar que prometi metade da minha herança, quero prova do que realmente foi dito. Miguel, tens a certeza sobre isto? Gravar o teu cônjuge sem consentimento. É legal em Portugal, desde que uma parte consinta. Terminei. Verifiquei. E eu consinto em gravar as minhas próprias conversas. As gravações revelaram a verdadeira natureza de Beatriz com clareza impressionante. Quando pensava que eu não a podia ouvir, falava de mim com desprezo e cálculo. O velho tolo realmente pensa que o amo. Riu durante uma conversa telefônica. Está tão desesperado por afeto que acredita em cada palavra que digo. Outra chamada. O acordo pré-nupcial não se aguentará uma vez que mostrar ao juiz como ele me prometeu que tudo seria nosso. Tenho testemunhas, tenho documentação das suas promessas verbais e tenho evidência de como tem estado a manipular as nossas finanças para esconder bens de mim. Estava a mentir, claro, mas estava a fazê-lo de forma tão convincente que quase admirei a sua habilidade. A peça final de evidência veio quando ela pensou que eu estava fora da cidade em negócios. Tinha realmente voltado cedo e estava a trabalhar silenciosamente no meu estúdio quando a ouvi ao telefone na sala de estar. Sim, estou pronta para arquivar, estava a dizer.
Ele acabou de transferir outro 1 milhão para a sua conta de investimento pessoal, claramente tentando esconder dinheiro de mim. Quero arquivar imediatamente e pedir uma injunção de emergência para congelar todos os bens. Quanto tempo achas que o caso levará? Continuou após uma pausa. 6 meses? Posso aguentar 6 meses. Até lá, terei evidência suficiente para provar que me prometeu metade de tudo. Acordo pré-nupcial ou não. A sua risada foi fria e calculista. A melhor parte é que ele ainda pensa que o amo, não faz ideia do que se avizinha. Sentei-me no meu estúdio, ouvindo a mulher com quem me tinha casado planear a minha destruição financeira, e senti algo mudar dentro de mim. A mágoa e traição transformaram-se em algo mais duro, mais focado. Beatriz queria jogar xadrez com a minha vida? Muito bem. Mas ela tinha cometido um erro crítico. Tinha subestimado o seu oponente. Os papéis de divórcio foram servidos numa terça-feira de manhã, enquanto eu estava supostamente numa reunião de negócios. Beatriz tinha claramente planeado o timing cuidadosamente. Queria que fosse apanhado desprevenido, emocional e despreparado. O que ela não sabia era que eu tinha estado à espera deste momento há semanas. Cheguei à casa nessa noite para encontrar Beatriz na sala de estar, já não se dando ao trabalho de manter a sua fachada de esposa amorosa. Estava sentada na cara cadeira de couro que eu tinha comprado para o nosso primeiro aniversário. Pernas cruzadas, usando uma expressão de fria satisfação. Assumo que viste os papéis, disse sem preâmbulos. Vi. Pus a minha pasta no chão calmamente. Leitura interessante. Acho que descobrirás que o meu advogado construiu um caso muito forte. Henrique Ferreira não perde casos de divórcio. A confirmação do nome foi útil, embora já soubesse sobre Ferreira da minha investigação. Tenho a certeza de que ele é muito competente, respondi. Embora suspeite que esteja a trabalhar com informação incompleta. O sorriso de Beatriz vacilou ligeiramente. O que queres dizer? Caminhei até ao bar e servi-me um uísque, tomando o meu tempo. Bem, por exemplo, duvido que ele saiba que és realmente Beatriz Costa, não Beatriz Summers. Ou que te casaste 2 vezes antes, ambas as vezes com homens ricos, que subsequentemente divorciaste. A cor sumiu do seu rosto. Não sei de que estás a falar. Claro que sabes. Sentei-me em frente a ela, notando como as suas mãos tremiam ligeiramente ao estender a mão para o copo de vinho. Também duvido que ele saiba que estás atualmente em dívida na ordem dos 300 mil euros, ou que tens estado a viver a crédito nos últimos 8 meses. Beatriz pousou o copo cuidadosamente. Mandaste-me investigar. Mandei, muito minuciosamente. Tirei uma pasta grossa da minha pasta. Pensaste realmente que podias fazer a mesma vigarice comigo que fizeste aos teus maridos anteriores? Não é uma vigarice. Por favor, interrompi. Passamos do ponto de fingir. Casaste-te comigo pelo meu dinheiro. Tens estado a planear este divórcio. 5 anos se passaram desde aquele dia no tribunal. Hoje, enquanto escrevo estas palavras finais na minha nova casa, em Sintra, a propriedade que Clara e eu compramos juntos e onde agora vivemos como marido e mulher, posso dizer com certeza que a jornada valeu cada momento de dor. A Fundação Silva expandiu-se para 3 países e ajudou mais de 1.000 homens a protegerem-se de relacionamentos predatórios. Publicamos guias educacionais, oferecemos consultoria jurídica gratuita e criamos uma rede de apoio que se estende por toda a Península Ibérica. Clara está grávida do nosso primeiro filho. Quando soube da notícia, a primeira coisa que pensei foi: este bebê será criado numa casa onde o amor é verdadeiro, onde a confiança é merecida, onde a dignidade
é respeitada. Será um legado muito diferente do que poderia ter deixado se tivesse permanecido cego às manipulações de Beatriz. O nosso acordo pré-nupcial foi assinado numa cerimônia onde ambos tivemos advogados presentes, onde cada cláusula foi discutida abertamente, onde ambos entendemos perfeitamente o que estávamos a assinar. Não foi um ato de desconfiança, mas de respeito mútuo e transparência. Quanto a Beatriz, os relatos ocasionais que recebo, através da nossa rede profissional, sugerem que manteve a sua palavra. Continua a trabalhar na livraria em Óbidos, aparentemente construindo uma vida simples, mas honesta. Parte de mim espera que tenha finalmente encontrado paz na honestidade. Há 3 meses, um jovem empresário de 28 anos procurou a Fundação Silva. A sua história era assustadoramente familiar. Uma mulher encantadora que havia entrado na sua vida após uma perda pessoal, um romance intenso, pressão para casar rapidamente. Mas desta vez, tínhamos recursos para ajudar antes que fosse tarde demais. Como sabia? Perguntou-me depois de lhe mostrarmos a evidência do passado da sua namorada. Porque já estive onde está agora, respondi. E aprendi que a experiência só tem valor se a usarmos para proteger outros. Ele agradeceu-nos com lágrimas nos olhos. Mais uma vida poupada, mais uma família protegida, mais uma vitória pequena, mas significativa contra aqueles que veem o amor como uma oportunidade de exploração. Esta é a verdadeira medida do sucesso. Não quantos inimigos destruímos, mas quantas pessoas ajudamos. Não quanta vingança obtemos, mas quanto bem criamos a partir da nossa dor. A herança do tio Tomás, que uma vez foi o alvo de Beatriz, agora financia uma causa que ele teria apoiado orgulhosamente. O dinheiro que ela tentou roubar está a ser usado para proteger outros de pessoas como ela. Há uma justiça poética nisso que me traz mais satisfação do que qualquer vingança pessoal jamais poderia. Quando o nosso filho nascer daqui a alguns meses, crescerá conhecendo esta história. Não como um conto de vingança, mas como uma lição sobre resiliência, sobre transformar a adversidade em propósito, sobre a diferença entre amor verdadeiro e manipulação. E talvez, um dia, quando for mais velho e enfrentar as suas próprias escolhas sobre amor e confiança, lembrará desta história e saberá que é possível proteger o coração sem o fechar, confiar sem ser ingênuo, amar completamente sem sacrificar a dignidade. É esse o legado que quero deixar. Não de um homem que foi traído e se vingou, mas de um homem que foi traído e escolheu construir algo melhor a partir dos destroços. Enquanto o sol se põe sobre as colinas de Sintra e Clara dorme ao meu lado, com a mão pousada suavemente sobre o ventre onde cresce o nosso futuro, sinto uma gratidão profunda por tudo, até pela traição de Beatriz. Porque sem ela, nunca teria aprendido a diferença entre amar com o coração aberto e amar com os olhos fechados. A primeira leva ao sofrimento, a segunda leva à felicidade verdadeira. E hoje, posso dizer, honestamente, sou um homem verdadeiramente feliz.